Pessoal, bom dia. Professor Gabriel Yazbeck aqui. Vamos dar sequência ao nosso curso de compiladores. Hoje nós vamos entrar na seção 2.3 do nosso livro didático, que é sobre análise sintática. Então, nessa seção, como eu falei, nós iremos estudar análise sintática e, como nós vimos anteriormente, ela vai estar no centro da fase de análise de um compilador. Então, o analisador sintático, como ele está no centro da fase de análise, ele interage tanto com o analisador léxico, que nós estudamos na aula passada, quanto com o analisador semântico e aciona-os quando for necessário. Então, essa é a posição da análise sintática. Por exemplo, quando o analisador sintático, a função dele vai ser verificar frases, como a gente diz, ou seja, além de identificar os lexemas junto com os tokens, ele verifica se a ordem, a sequência desses tokens, eles estão de acordo com a nossa gramática. Ele aciona então o analisador léxico, que vai retornar os tipos de tokens que estão naquela frase, e a partir desse fluxo de tokens recebidos, ele vai iniciar a análise da produção. Então, quando a gente pega a fase de análise aqui do nosso compilador, nós vimos a análise léxica, utilizamos um gerador de analisador léxico, que é o JFlex, para a gente fazer essa parte da caixinha aqui. Então, a gente vê, ele recebe a entrada de cadeia de caracteres fontes. O analisador sintático solicita para a análise léxica quais os tipos de tokens e a ordem deles. Então, tem uma lista de tokens que vai ser analisada. Lembrando que cada etapa da nossa fase de análise aqui da compilação, ela tem um tratamento de erros e uma consulta na tabela de símbolos, a qual a gente vai estar estudando na aula que vem, essa parte da tabela de símbolos. Então, basicamente, essa é a posição da análise sintática em um compilador. E aí a gente tem que retornar que a gente está considerando aqui que na gramática de Chomsky, ela é uma quádrupla ordenada do estilo que G é igual a V, T, P e S, onde S vai ser uma produção inicial da gramática, P vai ser o conjunto de regras de produções, ou simplesmente produções, que definem as condições de geração das palavras de linguagem, T é o alfabeto da linguagem, e V vai ser o conjunto de símbolos não terminais, ou seja, o nome das produções é o que vem à esquerda das regras lá, que seriam o V. Então, cada linguagem de programação ela vai possuir as suas regras, que definem a sua estrutura sintática. E essa sintaxe das construções das linguagens de programação, ela pode ser descrita por linguagens livres de contexto e pela notificação BNF, igual a gente viu aqui também nas aulas passadas. Nós utilizamos isso até para criar a especificação da nossa gramática na parte do analisador léxico. Então, por exemplo, quando a gente fala de símbolos não terminais, que era no nosso anteriormente aqui era o V, o conjunto de símbolos não terminais são todos esses que eles têm que ser substituídos por alguma coisa. Então, geralmente, eles estão à esquerda das produções. Então, por exemplo, o identificador, ele é um símbolo não terminal. E ele pode ser uma letra, ou um identificador letra, ou um identificador dígito. Só que esses produções aqui, eles também são símbolos não terminais, se a gente olhar aqui embaixo. Então, a letra, ela pode ser A, B, X, Y, Z. Então, na hora que você escolhe ser letra, depois você tem que vir aqui letra e escolher um símbolo terminal para virar a produção da nossa gramática. Da mesma forma que tem o dígito e a letra, que seriam também especificados por 0, 1, 2, 3. E o número aqui, ele poderia ser dígito ou número de dígito. São as regras que a gente fala com símbolos não terminais. E com base nesse mesmo léxico aqui, a seguinte expressão BNF ela seja fornecida. Então, a expressão ela tem que partir de um identificador, seguida por um sinal de mais, e aí pode ser a expressão de novo, ou seja, ele pode chamar um identificador novamente, ou ele pode ser o identificador seguido por multiplicação vezes uma expressão, e aí a expressão pode ser novamente qualquer um desses termos, ou seja, ele pode ir repetindo qualquer uma dessas combinações. Pode ser um identificador ou pode ser um número, ou seja, eu posso repetir identificadores vindo de operações mais e multiplicação, por exemplo. Eu posso falar o identificador é variável zebra mais a variável cachorro mais a variável elefante vezes
a variável tal. E isso aqui ele pode repetir porque ele é recursivo, né? Ele chama de novo a expressão. Então ele tem aqui identificador mais expressão. Na hora que você vai substituir aqui por expressão, na verdade você está chamando essa produção novamente. E aí você vai poder escolher dentre todas as opções, né? A não ser que aí quando você escolhe o identificador ou o número, aí se você pode optar por escolher eles como símbolos terminais. Então isso aqui seria uma expressão, né, utilizada na linguagem BNF para uma frase sintática, corretamente, né, de forma sintática, ok? Então, a função do analisador sintático é verificar se aquele programa fonte que nós escrevemos na linguagem de origem está escrito com aquelas regras definidas pela sua gramática, ou seja, pelas estruturas sintáticas, né? Para fazer isso, então, ele solicita ao analisador léxico a análise do fluxo dos tokens de entrada, ou seja, do código fonte, e após receber o retorno desse analisador léxico, ele vai verificar se o fluxo e o conjunto de tokens ele pode ser gerado pela gramática da linguagem, ou seja, ele vai receber aquela frase com os tokens e ele tem informação sobre os tipos de token. E aí, a partir das regras de produção, ele vai fazer um processo reverso para tentar chegar naquela frase a partir das regras. E aí a gente vai ver alguns dos recursos que nós temos para fazer essa análise, tá? Então, basicamente, a gente tem que ele vai realizar o agrupamento dos tokens, que vai ser fornecido pelo analisador léxico em estruturas sintáticas, e ele vai construir o que a gente chama de árvore sintática, correspondente a esse fluxo de tokens recebido, né? Então, ele vai utilizar uma série dessas regras de sintaxe, e essas regras constituem a gramática da linguagem fonte. Então, o agrupamento desses tokens é uma frase gramatical, e o analisador sintático ele vai gerar uma representação hierárquica, né? Ou seja, a saída que será uma árvore gramatical. Então aqui a gente tem uma árvore gramatical, as raízes, né? Que são as produções iniciais do grupo S. E aí ele pode ir se tornando alguma das opções. Então quando a gente olha aqui anteriormente, por exemplo, o identificador ele pode ser uma letra, um identificador letra ou um identificador dígito, né? Ele seria aqui a produção inicial. Então aqui seria letra, indicador ou dígito, né? E a partir daqui, o que ele pode virar? Então dessa forma, dependendo do tipo de token que ele vai identificando, né? Ele consegue ir derivando na sua árvore, e aí ele vai ter a raiz e as folhas, e a ponta, né? A folha final de cada ramo, ele é o símbolo, seria o símbolo não terminal, mas o final, né? Onde a gente teria que substituir agora pelo lexema, né? Então, uma árvore sintática que ela seja concreta, ela tem que ter símbolos terminais nas folhas, né? Então aqui o num já seria um símbolo terminal das produções, ele não é mais um E ou S, por exemplo, né? E os não terminais tem que estar nos nós interiores da árvore, ou seja, então S é não terminal, ele tem que estar interior à árvore, E é não terminal, ele tem que estar interior, ele nunca pode ser a extremidade, né? A folha final da árvore gramatical. A gente percorre essas folhas da árvore em ordem para chegar naquela cadeia que está sendo derivada, né? Então a gente acabou de receber essa cadeia. Nós vamos percorrer a árvore para ver se é possível chegar naquele fluxo de tokens que a gente recebeu, né? Então essa árvore sintática ela vai dar a estrutura e a associatividade das operações que a cadeia original não mostra. Então você consegue ver como que as operações se associam, os comandos se associam e como que ele vai se derivando até chegar na frase que a gente recebeu. Caso você não consiga derivar aquela frase que recebeu a partir da sua árvore sintática, significa que tem um erro de sintaxe nesse fluxo de tokens que foi recebido a partir do analisador léxico. Então, como a principal tarefa do analisador sintático vai ser gerar a representação da árvore gramatical a partir do fluxo de tokens pelo léxico, porém ele tem outras tarefas que ele pode ser utilizado também, como realizar a verificação de tipos e outras análises semânticas que a gente pode fazer, que já tem a ver com o significado da frase, que nós vamos ver também posteriormente, porque ele está no meio do processo. Então ele consegue fazer uma análise completa de um comando
que envolve as três etapas, né? Léxica, sintática e semântica. Então, o tempo todo, o analisador sintático, ele também pode auxiliar na análise semântica, né? Inclusive, é assim que ele é feito, porque a gente tem uma gramática livre de contexto, né? E é a partir da própria análise sintática que a gente consegue verificar parte da semântica, né? Existem alguns tipos, então, de análise mais comuns utilizadas para análise sintáticas, que é o que a gente chama de análise descendente, que é top-down, né, de cima para baixo, e ascendente, que é de baixo para cima, né? Então, o descendente vai começar na raiz para as folhas, indo de cima para baixo, e o ascendente, ele começa das folhas e vai para a raiz. Aí você pensa, pô, mas é de cima para baixo e começa da raiz e vai para as folhas? Como assim, né? A raiz está em cima e as folhas estão embaixo? É isso mesmo, né? Quando a gente fala de uma árvore em ciência da computação, na verdade ele não tem a forma, vamos dizer assim, análoga a uma árvore da natureza, onde a raiz está no solo, né, e as folhas estão no topo, né? Normalmente, quando a gente fala em árvore, é uma estrutura de dados, uma forma de organizar dados, e nesse contexto, essa árvore ela vai consistir em uma lista que começa pelo nó inicial, chamado de raiz, e que vai possuir um mais sucessores, que são chamados de folhas, né? Então, quando a gente olha uma lista estruturada em forma de árvore, a raiz vai ser o primeiro nó, né? Onde que vai ser o primeiro dado, e a partir desse dado vão derivando-se os nós, até chegar nas folhas, né? Então, inicia na raiz, em cima, e termina nas folhas. Por isso que o top-down é da raiz para as folhas, tá? Bom, erros de compilação. Vamos falar um pouco do tratativo de erro, né? Qual programador aí, ao longo da sua jornada de programação, que nunca se deparou com erros de compilação, né? Acho que podemos falar quase que 100%, né? Como eles são muito comuns de acontecer, quando nós estamos projetando um compilador, a gente tem que dar uma atenção muito especial para o tratamento desses erros, né? Para que ele seja claro e objetivo. Então, ao projetar um tratamento de erros para o nosso compilador, tem 3 metas que a gente tem que ter em mente e fazer com que o nosso analisador sintático ele busque elas. Primeiro, é relatar a presença de erros, né, no código-fonte com clareza e precisão, porque isso permite ao programador identificar o erro que ele cometeu e corrigir prontamente. Então, isso é essencial. O erro de compilação, o tratamento de erro, né, ele tem que ser capaz de se recuperar de um erro a fim de conseguir identificar os próximos, ou seja, quando ele identifica um erro, ele não pode simplesmente colapsar e interromper a análise, ele tem que se recuperar e continuar procurando novos erros, né? E ele também não pode ser lento, porque se você perde muito tempo no tratamento de erros com algoritmos sofisticados, você transforma o processo de compilação em algo moroso, e isso pode vir a comprometer todo o seu projeto, porque ele não vai ficar usual, não vai ficar prático para os usuários, né? E não vai ser algo muito produtivo. Então é importante ter esse critério em mente também. Essa segunda meta, então, de ser capaz de se recuperar após a detecção de um erro, né, e continuar analisando o programa, ele vai ser um dos pontos mais difíceis para o projeto desse compilador, né? O que a gente espera de um tratador de erros é identificar todos os erros a cada processo de compilação. Porém, isso com certeza não é possível, né? E foram então buscando estratégias para identificar o máximo de erros possível a cada compilação. Ou seja, não conseguimos ser perfeitos, mas vamos fazer o melhor que a gente conseguir através de algumas estratégias. Então eu vou passar aqui para vocês algumas das estratégias que são utilizadas pelo tratador de erro em análises sintáticas. Primeiro é que eles chamam de modalidade do desespero, né? É uma estratégia mais simples de ser implementada e ela funciona da seguinte forma: quando o tratador de erros ele encontra um erro, o compilador vai descartar aquele token, né? Vai descartando token a token depois que ele encontra o erro, até ele encontrar um token de sincronização, ponto que ele reinicia a análise. Ou seja, a partir do momento que ele identificou um erro, a partir desse ponto ele vai descartando todos os tokens seguintes, até ele encontrar esse token de sincronização, de sequência. A vantagem dessa modalidade de desespero, então, é a simplicidade para a implementação, desde que na especificação da sua gramática você tenha que
deixar claro quais são os tokens delimitadores, né, os chamados pontos de sincronização. E essa estratégia ela é conhecida como recuperação de erros sem correção. Simplesmente você identifica o erro, você descarta todos os tokens e espera um novo ponto de sincronização para continuar a sua análise, né? Você descartou aquilo depois que você identificou. Tá bom? Bom, outra estratégia de tratamento de erro é a nível de frase, que é o que a gente chama de recuperação de erro com correção. Então, quando o analisador sintático ele se deparar com um erro, ele vai tentar realizar uma correção para poder continuar a análise do restante do programa. Ou seja, quando ele identificar um token errado, às vezes ele começar a descartar até chegar na sincronização, ele vai corrigir aquele erro para depois continuar a análise. Para utilizar essa estratégia, né, tudo que a gente vai fazer no compilador, a gente tem que partir das nossas regras, né, de produção da gramática, e nós temos então que construir regras que considerem pontos passíveis de intervenção para correção. Então a gente aumenta significativamente a quantidade de produções da gramática, né? A gente tem que ter cautela para que esse processo de compilação ele não entre em um loop infinito, né? Porque ele, na tentativa, aqui tá errado, né? Cautela, aqui é com U, né? Em português. Mas muitas vezes na tentativa de corrigir o erro que ele encontrou no programa fonte, ele acaba entrando em um loop infinito e aí você acaba com o processo de compilação. Uma outra estratégia que a gente chama de produções com erros, né? Aí a gente teria que incorporar na gramática da nossa linguagem de produção, né, nas regras, tratamentos de erros que os programadores comumente cometem, né? Então assim, você já espera que eles cometam alguns tipos de erro e quando esses erros forem cometidos, você já consegue atuar prontamente na correção, né? Claro, vai aumentar em muito a gramática, o tempo de compilação e ainda você vai ter vários erros que o programador vai cometer e que eles não vão ser previstos por você nas suas regras da gramática, né? A outra estratégia aqui seria a correção global, né? Esse seria o método perfeito, porque ele iria incorporar as duas estratégias que nós apresentamos anteriormente, ou seja, a modalidade do desespero e nível de frase, né? Seria o que ele conseguiria corrigir todos os erros, né? Nós, porém, ao implementar essa estratégia, teremos um algoritmo que ele é muito custoso e que o tempo de processamento dele é lento. E isso tornaria o processo de compilação vagaroso, tá? Por exemplo, qual que é a estratégia de recuperação aqui de erro que é utilizada por esse compilador C abaixo? Olha só, a gente criou um programa, declaramos as variáveis inteiras A, B, C, R, atribuímos valores a cada uma dessas variáveis, né? Então A é 10, B é 20, C é 30 e o R vai ser a soma de A mais B. Percebam que aqui, ó, ele indicou um erro falando que você tinha que ter uma ponto e vírgula antes de começar com o B, né? Ele apontou esse erro. E ele está falando que o erro está na linha 4, né? E aí, qual que é a modalidade, a estratégia de tratamento de erro que foi utilizado, né? Então ele utilizou aqui a estratégia de recuperação sem correção, que a gente chama de modalidade do desespero, né? O erro ele era na linha 3, que faltava um ponto e vírgula lá. Mas como não tinha o ponto e vírgula, o compilador ele aponta o erro na linha 4, porque ele identificou o símbolo terminal ponto e vírgula, né? Então seria aquele símbolo de sinalização para iniciar uma nova análise. E aí a mensagem é muito clara, né? Que ele esperava um ponto e vírgula antes do identificador B, ok? Bom, se o programador ali no caso ele tivesse escrito na linha 4 apenas recebe 20, né? Então recebe 20 ponto e vírgula, volta aqui, ó. Se ele não tivesse colocado o identificador B, apenas o recebe 20 ponto e vírgula, a mensagem de erro seria que um valor é requerido como o operando da esquerda de atribuição, né? Então, por exemplo, para onde que você está atribuindo 20? Eu preciso de ter um identificador aqui, né? Para atribuir, esse seria um outro erro. Não seria feita nenhuma referência de erro da linha 3, porque as linhas 3 e 4 elas seriam vistas pelo compilador como uma única frase. Lembra que a gente tem aqueles espaços
que são apenas para indentação e que é ignorado pelo compilador, né? Então, quando você não tem ponto e vírgula e continua escrevendo, ele entende que isso aqui é a mesma linha, né? Beleza. Essa recuperação de erro, então, sem correção, ela é eficiente e rápida, mas ela não é perfeita, né? E claro que ainda não foi encontrada nenhuma estratégia definitiva para isso, ok? Bom, vamos dar um exemplo aqui, então, né, da diferença entre a gramática léxica com estruturas sintáticas, né? Então, primeiro a gente tem aqui que o identificador orar, ele está sendo atribuído o valor de 10, né? E para construir uma gramática para esse exemplo em C, que nós vamos considerar aqui, nós precisamos identificar que tem uma variável, um número e o símbolo de atribuição igual. E além disso, o sinalizador, que seria o ponto e vírgula, né? Então, o que seria a gramática léxica nesse ponto, né? Definiu aqui ponto e vírgula e igual, que são os símbolos terminais, né? E aí, ele está definindo a variável, né? Que a variável ela pode começar com underline ou uma letra, né? E depois ela pode repetir infinitas vezes underline, letras ou dígitos, né? E aí a gente tem a produção de números, né? O que seria o número? Tem que começar com um dígito e depois ele pode ser seguido de outro dígito ou ponto e vírgula e infinitos outros dígitos, né? Então aqui a gente já define números inteiros e reais, tá? E aí seria a gramática léxica, né? Então nesse caso as definições de variável e número, eles vão ser expressões regulares para definir apenas os tokens, e o igual, PTV, letra e dígito, eles vão reconhecer símbolos terminais. Caso fosse escrito 10A igual ponto e vírgula, o analisador léxico ele reconheceria esses tokens normalmente e não haveria nenhum erro léxico, né? Ele conseguiu identificar, não, você digitou tokens válidos com lexemas válidos, né? Tipos e lexemas correspondentes. E não teria nenhum erro léxico, só que aqui a gente está vendo que tem um erro sintático, né? Porque a forma não está do jeito que deveria ser da frase, vamos dizer assim, né? Portanto, a gente precisa de uma produção para reconhecer o comando de atribuição, né? E aí veja como que ele limita aqui, ó. Um comando de atribuição ele tem que ser seguido por uma variável igual, expressão e ponto e vírgula. E o que seria expressão? A expressão ela tem que ser tratada como uma variável ou um número, né? E aí ele conseguiria então identificar essa atribuição. Isso aqui é só o símbolo, para definir a atribuição, né, pessoal? Bom, então essa produção de com-atribuição ela vai ser uma sequência de tokens em uma determinada ordem para que isso seja verificado, né? E cada token foi anteriormente identificado pelo analisador léxico, né? Então essa é a razão por que afirmamos que o analisador sintático ele recebe um fluxo de tokens e vai analisar se ele está na ordem correta, porque ele vai ter produções que vão especificar essa ordem, né? Então a sintaxe da gramática que vai determinar a estrutura que se espera de cada comando. Então, não, tive um erro de sintaxe é porque eu não coloquei os tokens na ordem coerente com as regras da gramática. Outro exemplo, né? Em C tem um comando de tomada de decisão que ele tem a seguinte estrutura, ou seja, tem uma sequência para esse comando. Então você tem que primeiro colocar a palavra reservada if, né, que é um comando reservado if, a condição, ou seja, qual que é a condição para eu entrar no meu sequência de comandos. Depois da condição, eu tenho que entrar com uma lista de comandos, caso essa condição ela seja satisfeita, e eu ainda tenho a opção de entrar com o comando else, né? Se não, aí eu tenho outra lista de comandos. Então essa é a sequência que eu preciso seguir para fazer essa tomada de decisão. Em outra linguagem de programação, que é o Visual Basic, que tem sua própria sintaxe também, o comando de decisão ele vai ter a seguinte estrutura. Primeiro, if eu entro com a condição, então eu entro com a lista de comandos. Então em negrita aqui estão as palavras reservadas à linguagem de programação. Se não, eu entro com outra lista de comandos. E aí eu finalizo com end if. Essa aqui é uma opção, né, da sequência da tomada de decisão. Ou eu posso falar if condição
den lista de comandos, se não se, condição den lista de comandos, né? Então, ou seja, eu consigo pôr outras condições dentro da primeira condição e finalizar também com um se não. E aí eu entro com o end if, ou seja, depois da minha condição com a lista de comandos, eu tenho a opção de adicionar o else if ou o else ou o end if, né? E acabar ali com as condições, ok? Então essa gramática para os comandos de tomada de decisão aí deve reconhecer qual é o token inicial de cada estrutura, né? Seja para o Visual Basic ou para a linguagem C. A partir do estado inicial, ele vai analisar se a estrutura sintática segue as regras definidas na produção, espelhando a sintática da gramática, né? Então a gramática sintática para o comando de tomada de decisão em C, né? Isso aqui que já seria aquela forma de obrigar o comando a seguir uma ordem, né? Então na linha 1, né? Vamos lá, aqui são as produções, né? As regras de produções. E aí vamos ver o que cada coisa que faz. Primeira linha, o com if, ele tem que começar com o if, seguido de parênteses, e aí dentro de parênteses tem que entrar com a condição, fecha parênteses, né? Abre chaves e entra com a lista de comandos, fecha chaves, e depois ele pode vir seguido de um else com comandos entre chaves também. Então essa aqui é a regra do comando if em C, só que ele tem aqui não terminais dentro. Então primeiro eu tenho que saber o que é condição e o que é comandos. Então o que é comandos? O comandos, então, ele pode ser um recursivo, chamando o com if aqui de novo. Ele pode ser o com 1 ou o com 2, né? Ele precisaria definir aqui o com 1 e com 2. A comparação, então a comparação aqui, então é que ele está chamando o termo, operador de comparação e termo, né? E aí ele teria a condição. Por que ele definiu comparação? Porque na condição que está dentro de parênteses, ele dá a opção do cara usar um termo ou comparação. Então comparação tem que estar definido aqui, né? E aí ele é seguido do operador lógico e da condição, né? Então esses aqui são símbolos não terminais, ou seja, as outras produções que através de processo de derivação de cada produção vai nos levar a uma produção terminal. Então como assim, né? A produção 5, condição é termo ou comparação, né? Seguido de operador lógico e uma condição, ela vai nos levar para 3 ou 4, porque eu chamo o termo que está definido na linha 3, ou eu chamo comparação que está definido na linha 4. A produção 4, que ela chama termo, operador, comparação e termo, ela nos leva a 3, que vai conter apenas ali as produções léxicas, né? E essas produções léxicas que vão nos levar a símbolos não terminais. Então a variável vai ter aquela regra que define a variável já. Ou seja, aqui não tá as definições léxicas, tá, pessoal? Tá só as definições sintáticas. As léxicas aí tem as regras de nomes de variáveis, as regras de número, que vão ser derivadas a partir com símbolos não terminais, né? Chegar a símbolos não terminais. Essa produção aí, comandos, né? Além da regra para o comando if, que é o com if, ela apresenta aí outros dois comandos que a gente chama de com 1 e com 2. Eles só foram colocados ali para indicar que nessa produção, comandos ela deve especificar toda a lista de comandos aceita, ou seja, com 1 e com 2 você tem que falar quais são os comandos que eu aceito para utilizar na produção if, né? Então é isso que eles estão representando naquela produção, né? Como neste caso a gente está tratando apenas do comando if, a gente não precisou especificar outros comandos dentro do if, né? Por isso que eles ficaram dessa forma. E aí, como que é um algoritmo, basicamente, para a gente identificar e fazer essa análise sintática, né? Então, cada símbolo não terminal, ele vai possuir uma função que recebe como parâmetro token corrente. A função vai tratar, então, esses elementos na ordem das regras. E símbolos que são não terminais, com mais de uma regra, vão ter que possuir um comando de decisão para saber qual regra que ele deve ter que seguir, né? Então, o tratamento de cada regra vai depender do token corrente, né? Então, o token é terminal, eu vou ter que avançar para o próximo token.
Se o token é não terminal, eu vou chamar uma função do símbolo não terminal, ou seja, eu vou lá na regra daquele símbolo não terminal, passando o token que eu recebi como parâmetro. Então, por exemplo, se a gente voltasse aqui, ó, o 5 leva o 3, por exemplo, eu estou chamando termo. Termo ele é não terminal. Então eu tenho que chamar a regra desse cara, termo, que é o 3, e passar para ele que eu entrei com termo. Nesse caso aqui da produção 4, eu posso ter termo, operador, comparação e termo. Aí eu teria que indicar também quais foram os tokens utilizados para chegar naquela derivação, né? Então, por exemplo, eu tenho as letras aqui E, T e F, que é de expressão, termo ou fator. Então, a expressão ela pode ser seguida por uma expressão mais um termo ou simplesmente por um termo. Um termo ele vai ser a combinação de termo e fatores ou apenas fatores. E o fator aqui vai ser uma produção da expressão que ou A, né? Então, por exemplo, na hora que a gente faz um algoritmo para isso, né? Criando aqui uma função que não retorna, se o T então vai estar no first é, então é de T. Se T é o mais, então avança para T, né? Enfim, aquele algoritmo, se T está no first T, for no primeiro símbolo, né? O T vai receber o Tzinho nessas expressões, desculpa. E aí a gente tem um programa de testar, né? Fazendo as variáveis, então A real, B real, function real, incremento de E seguido por um número real, inicia, aí a gente já tem as expressões, né, o que fazer com esses termos, finaliza essa operação aqui, vamos dizer, e inicia uma nova operação para incrementar o número real B, incrementando ele a partir de A, né? E aí a gente teria que ir na nossa árvore sintática da nossa gramática e verificar se esse programa ele foi seguindo de forma correta. Então, a primeira coisa, ele identificou o programa, já é um token terminal, né? O teste é terminal e uma variável é terminal, né? Que ele foi identificando essas palavras, tá? A partir do programa 2, que ele leu esse token aqui, ele viu que ele é um token não terminal e aí derivou. O que veio após o programa 2? Veio uma variável, veio a palavra reservada function ou veio o programa 3? Não, veio a palavra reservada function, também teve variáveis e também teve programa 3, né? Function, variáveis e programa 3. Então, ele vai seguindo a árvore sintática até chegar nas folhas das extremidades, onde tem os símbolos terminais, e aí ele verifica que ele consegue chegar naquelas expressões e que elas foram escritas de forma sintaticamente correta. Aqui então eu trouxe um exemplo, pessoal, de algumas análises sintáticas, por exemplo, a estrutura sintática do comando select em SQL. Então vai ficar como atividade para vocês entrarem no link que eu disponibilizei já no AVA, ler todo esse artigo e verificar como que é a estrutura deles. O outro é uma especificação sintática aqui de um subconjunto da linguagem Pascal. Então também acessem esse link e leiam todo o artigo, ficam com atividade para vocês, tá bom? Como conclusão, então, a gente viu que é muito importante o projetista planejar o tratamento de erros em um compilador, né? Porque essa é uma das metas do analisador, e ele tem que relatar a presença desses erros de sintaxe, né, de forma clara e precisa, para que o programador identifique onde ele errou e possa corrigir, né? Nós compreendemos então a diferença entre as produções do léxico e do sintático, né? O léxico ele chega a símbolos terminais que tem o tipo do token em seus lexemas, enquanto as produções sintáticas elas são uma forma de especificar a ordem que deve ser seguida em uma determinada frase, né? Em uma determinada estrutura. E como a gente então reconhece essa sintaxe e definição das produções da análise sintática. Tá bom, pessoal? E aí, como sempre, fica a atividade para vocês do Sem Medo de Errar, na página 119, o Avançando na Prática na página 122, e o Faça Valer a Pena, que esse vocês têm que me entregar, na página 124. Tá ok, pessoal? Obrigado, um abraço e bons estudos.